Valorize sua história com os produtos da Von Regio. Link na descrição. E parece que a mídia está querendo ressuscitar algo que está morto há muitos anos. A velha briga entre os dois ramos de nossa família imperial, conhecido como a questão dinástica brasileira. Para quem não sabe, essa questão foi a briga entre os descendentes de Dom Pedro de Alcântara, o primeiro filho da princesa Dona Isabel e que formam o ramo de Petrópolis, e os de Dom Luís Maria, segundo filho da Redentora, que compõem o ramo de Vassouras. Sua origem vem da renúncia que Dom Pedro fez em 1908, quando desistiu de ser o herdeiro para se casar. Com isso, os direitos sucessórios passaram para seu irmão, coisa que foi legitimada por Isabel, então imperatriz por direito do Brasil. Essa decisão foi respeitada até a morte de Dom Pedro em 1940, mas quando seu filho, Dom Pedro Gastão, assumiu o ramo de Petrópolis, a briga começou. Sua Alteza não aceitava a renúncia de seu pai, e assim começava a questão dinástica brasileira. Esse problema teve seu ápice no plebiscito de 1993, quando os brasileiros puderam escolher se deveríamos ou não restaurar a coroa. Àquela altura, Dom Gastão não respeitava Dom Luís, o atual chefe da Casa Imperial, como legítimo herdeiro e reclamava para si essa posição. Vai lembrar que na época, uma das maiores armas dos republicanos era justamente isso, onde diziam que se nem os príncipes se entendiam, como eles poderiam liderar o país. E isso prejudicou, e muito, o movimento pela volta do Império. E agora, depois de tantos anos, vide que isso perdeu força após a morte de Dom Gastão em 2007, parece que a mídia pode estar querendo sabotar novamente o movimento, vide entrevista com Dom João Henrique, do ramo de Petrópolis. O assunto era a novela Nos Tempos do Imperador, feita pela Rede Globo, e o foco foi a nota de repúdio que Dom Luís, Dom Bertrand e outros príncipes assinaram contra a obra por conta de sua extrema licença poética, coisa que desvirtuou muito o nosso passado. E o problema aqui nem são as respostas de Dom Joãozinho, como é conhecido, que dentro do possível foi até mesmo diplomático, mas sim como a entrevista forçou perguntas para buscar uma fala que causasse picuinha entre os Orleans e Bragança. São elas: o senhor não assina a nota de repúdio ao lado de seus familiares. Na nota de repúdio, seus familiares disseram que a Globo estava promovendo uma revolução cultural de culto à amoralidade, mas seus primos defendem esse pensamento que o senhor critica. Como é a relação de vocês? Fora isso, ainda teve a pergunta sobre o presidente da República, coisa que mostra o viés de tudo. Vai lembrar que a mídia atuou muito contra a propaganda monarquista, desde produções que mostravam a monarquia como escravocrata e até mesmo matérias tendenciosas, como essa que você vê, que reforçavam a ideia de que não se sabe quem seria nosso monarca. Agora é bem curioso que essa entrevista, com esse tom ainda que de leve, de forçar uma intriga, assim como a notícia contra Dom Luís Felipe, que o príncipe deputado teria omitido 7 milhões de reais do TSE, comece a circular junto com o crescimento do movimento monárquico. De fato, o monarquismo não é grande o suficiente para desequilibrar a política nacional, ainda, porém mostra que veio para ficar. Afinal, como uma ideia, segundo alguns, tão ultrapassada como a monarquia, consegue ganhar apoio dos brasileiros. Isso em pleno século XXI, ainda mais com muitos, mas muitos jovens de todas as classes sociais que apoiam e militam pela coroa. E isso só ocorreu graças à liberdade de informação que a internet proporcionou. Com ela, vários perfis, como a TV Imperial, começaram a mostrar nossa história como ela é, e não a propaganda que as escolas nos doutrinam contra o Império. Como diz Dom Bertrand, se eu fosse republicano, começaria a ficar preocupado. Mas e aí, você acha que a grande mídia, o quarto poder, já dá indícios de tentar sabotar o movimento ou é apenas coincidência? Quero saber a sua opinião, então não deixe de comentar. Também curta e compartilhe para que mais pessoas saibam dessa notícia.